Senhor Jesus, nós te agradecemos Dear Jesus, we want to thank you pela comunhão, for the communion, pela amizade que existe neste lugar. for friendship in this place. Te agradecemos pela liberdade que existe nesse lugar. We're thankful for freedom in this place. Só existe onde a tua presença está. It's only wherever your presence is. A verdade, ela só é fundamentada onde a sua presença está. The truth is only based on where your presence is. Então nós exaltamos a tua presença, So we exalt your presence. nós louvamos a tua presença We praise your presence. e nós oramos que essa noite, Deus, And we pray that tonight, God, teu Espírito fale conosco, your Spirit would speak to us, quebre as cadeias na nossa mente breaking all the chains in our mind, e abra a nossa visão espiritual and open our spiritual vision para uma maior compreensão da tua palavra. for a better comprehension of your word. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. O motivo ao qual nós temos uma tradução em inglês nessa noite The reason why we have someone translating here é tonight porque nós temos um grupo aí de americanos que está conosco. is because we have some American friends who are here with us tonight. Então, se você está aqui nos visitando dos Estados Unidos, levanta a sua mão onde você If está. you're from the USA, could you please raise your hand? Uma galerinha ali. Então você é muito bem-vindo. You're super welcome here. Eles sempre vêm todo ano para fazer missões aqui. Every year they come for missions São here in muito Brazil. bem-vindos entre nós. So you're welcome here. Então nessa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre visão. So this night I would like to talk about vision. Nós temos falado nas últimas semanas For the past week we have been talking about sobre ter uma visão espiritual, having a spiritual vision, ter um entendimento espiritual. having a spiritual understanding. Como que isso pode dirigir a nossa vida? How can this guide my life? Como isso pode me trazer uma direção e um propósito? How can this bring a direction and a purpose for my life? Diga assim comigo, visão Say it with me. Vision, é tudo. it's everything. Se eu não tenho visão, If I do not have vision, eu não tenho nada. I don't have anything. Por que isso é uma verdade? Why is this a truth? Você já viu uma barata tonta? Have you already seen like a dizzy cockroach? Quando você coloca um spray de inseticida If you have like a spray to kill it, e daí aquela barata ela cheira, né, aquele negócio ali, and sei the lá como que cockroach funciona. smells, E ela I don't know how fica it works. ela fica toda se debatendo, and she's like struggling with it. né, a dança da barata. The cockroach dance. Então ela não tem direção. So she has no direction. Ela fica perdida. She is lost. Existem muitas coisas na nossa vida There are many things in our que lives são como inseticida, that are just like this thing to kill. que vem através dos nossos 5 sentidos. And it comes through our 5 senses. Faz assim comigo, 5 sentidos. Do it like this with me, 5 senses. Então, os nossos 5 sentidos foram criados por um propósito. So our 5 senses were created for a purpose. Mas o que nós precisamos entender é que nós somos seres espirituais. But what we need to understand is that we are spiritual beings. Se nós não somos carnais, mas espirituais, If we are not from the flesh, but we're spiritual, nós não podemos nos mover, we cannot move, nós não podemos ser we direcionados cannot be directed de acordo according com os 5 sentidos naturais. to Faz our assim 5 comigo. natural senses. Faz assim comigo, todo mundo, pra você não Do it like esquecer this isso nessa with noite. me. Então, nós não podemos nos mover pelos 5 sentidos So we naturais. cannot move through our 5 natural senses. Todas as vezes que eu tento me mover por aquilo que é natural, Every time that I try moving through something that is natural, o que acontece what happens é que na minha mente tem que ter lógica para is funcionar. that in my mind I need logic to make it work. Todas as vezes que você quer enxergar com seus olhos naturais, Every time that you want to see through your natural eyes, ouvir com seus ouvidos naturais, hear with your natural ears, sentir com o seu tato, feel with your touch, né, e os outros sentidos, a And- gustação e o olfato, and the other senses, isso significa que você não está disposto a viver por fé. that means that you are not willing to live by faith. Porque como dizem Hebreus capítulo 11, versículo 1, So how Hebrews 11 says, diz que a fé é a certeza das coisas que nós não podemos ver. faith is the firm foundation of what we cannot see. E a prova daquilo que, né, a certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos.
The proof of what we hope and what we do not see. Então, o que significa fé? So what does faith mean? A fé é uma substância sobrenatural. Faith is a supernatural substance. Essa palavra certeza no original, This word certainty, ela quer dizer então substância. it means substance in the original. Então, para que eu viva de acordo com a fé, So for me to live according to faith, eu preciso estar baseado numa substância sobrenatural. I need to be based on a substance that is Eu supernatural. preciso basear a minha vida numa substância espiritual. I need to base my life in the supernatural substance. Uma outra coisa que nós aprendemos na palavra de Deus Something else that we learn from the Word of God é que Abraão, lhe foi imputado justiça is that Abraham was considered righteous porque ele creu, because he believed, porque ele exerceu fé. because he practiced faith. Então Abraão não foi justificado pelas suas obras. So Abraham was not made righteous through his works. Se o justo vive pela fé, If the righteous lives by faith, significa que o justo, quer dizer, significa que a fé é baseada na justiça de Deus. it is that faith is based on the righteousness of God. Então, acompanha a lógica comigo. So follow with me. Se o justo vive pela fé, If the righteous lives by faith, o injusto vive pelas obras. the unjust or the not righteous lives by works. or Todas deeds. as vezes que eu estou tentando viver de acordo com os meus 5 sentidos naturais, Every time that I'm trying to live through my 5 natural senses, eu estou tentando me encaixar numa identidade que não é minha. I'm trying to fit in an identity that is not mine. Porque a Bíblia nos diz que quando nós cremos em Cristo, nós fomos justificados. Because the Bible says that when we believe in God, we are made righteous. Nós fomos feitos certos, corretos diante de Deus. We were made right before God. O padrão perfeito que era Cristo The pattern that was Christ foi colocado em nós, was made here foi in us, imputado em was nós put inside of pela us fé. by faith. Efésios 2:8 diz, Ephesians 2:8 says, e o 9 também, and 9, que nós somos salvos pela graça, that we are saved by grace através da fé, through faith não por obras, and not by works para of que deeds, ninguém se glorie. so that no one be E glorified. isso não vem de vós, And that does not come from you, mas é um dom de Deus. but it's a gift from God. Então significa que tanto a graça So it means that grace como a fé and faith não vem de nós, does not come from us, porque são substâncias sobrenaturais, because they are supernatural substances. são substâncias espirituais. Supernatural substances. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, Ecclesiastes 3:11 diz isso aqui: says this. Ele fez tudo no apropriado, tudo apropriado ao seu tempo. He made everything beautiful in its perfect timing. Também pôs no coração do homem o And al- anseio pela eternidade. And also put a desire for eternity in the heart of man. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Even though he cannot understand fully everything God has made. Então aqui em Eclesiastes está dizendo So here in que Ecclesiastes is saying, Deus colocou em nosso coração God put inside of our hearts fé. faith. Deus colocou em nosso coração God put inside our hearts o desejo the desire por aquilo for that que não são os cinco sentidos naturais, of that are Que not não- part of the 5 senses, mas que é o espiritual, but that is spiritual. que é aquilo que não se vê. That is what I cannot see. Alguém aqui pode ver a eternidade? Can someone see eternity? Algum físico e matemático aqui nessa sala Can a physician or mathematician here tonight, poderia medir o nível de eternidade? could you measure the size of eternity? Será que algum matemático conseguiu chegar a um conceito de infinito? Será que você pode definir infinito? Could any mathematician define eternity? É algo incabível, It's something that it's impossible, porque isso faz parte de um atributo de Deus. because it's one of the attributes of God. Isso faz parte da essência de Deus. That is part of God's essence. Se isso faz parte da essência de Deus, If that's part of God's essence, isso revela o próprio Deus. that reveals God himself. Pensa comigo, o próprio Deus Think with me, God alone colocou em nosso coração put in our hearts a ideia, the idea, o pensamento, the thought, a incomodação, the waking us up, a inquietação
It's not, I don't know, like... Com o fato de que nós desejamos a eternidade. With the fact that we desire eternity. Existe um ímã que nos puxa para There's Deus. like a magnet that it's pulling us to God. Mesmo que você resista, existe algo que te puxa para Deus. Even you resisting something, is pulling you towards God. Mesmo que você fale, não, eu estou fugindo, existe algo que te puxa para Deus. Even if you're trying to run away from God, something is pulling you towards Mesmo Him. que você queira se envolver com o pecado, existe algo que te puxa para Deus. Even if you want to be in a relationship with sin, something is pulling you to God. Mesmo que haja uma tentativa de os seus 5 dons, os seus 5 sentidos naturais governarem a sua vida, Even if the 5 senses are trying to govern over your life, o seu interior deseja algo maior. inside of you it's longing for something O greater. seu interior não se contenta com aquilo que você pode ver e tocar. Inside you are not satisfied with what you can see and hear. Sabe qual que é o nome disso? You know what this is called? Fé. Faith. Por isso o justo vive pela fé. That's why the righteous lives by faith. Porque a nossa natureza não é mais uma natureza carnal. Because our nature is not of the flesh anymore. Então nós não conseguimos nos contentar mais com aquilo que é substância natural. So we're not happy with what is natural anymore. É por isso que as pessoas que já provaram Jesus That's why people who have already tasted of God não conseguem viver sem Ele. cannot live without Him. E as pessoas que ainda não provaram And Jesus people who have not tasted Christ, têm um ímã que puxam elas there's para like a Jesus. magnet pulling them towards Existe Him. sempre um quê de tá faltando alguma coisa. There's always that feeling of something is missing. Todo ser humano na face da terra Every human being in the world é necessitado is longing de viver pelo sobrenatural, for living supernaturally, de viver por aquilo que não se vê. to live for something that cannot be seen. Então, dito isso, Saying this, eu quero que você abra comigo em 2 Reis, I want you to open in the books of 2 Kings, capítulo 6. chapter 6. Nós vamos ler a partir do versículo 13. We're going to read from verse 13 Eu vou on. pedir para os americanos vocês lerem o seu, I'm going to ask for Americans to read their own, porque eu vou ler aqui uma leitura corrida, tá? because I'm going to read here. Então, do versículo 13 nós vamos ler So on verse 13 we're reading até o versículo 18. until the verse 18. Antes da gente ler, eu vou dar um background sobre essa história. Before we read, I want to give you a background based on this. Então aqui nós temos a história de Eliseu So here we have the story of Elisha e do seu servo, and his servant, Tiago. Tô brincando, não tem nome. No, I'm just creating a name. Só quis dar um nome pro servo, porque não tem I just nome. wanted to give the servant a name because he has Então, no name. Eliseu estava com o seu servo So Elisha was with his servant no meio de uma guerra que tinha estourado. in the middle of a battle that had just Nós temos happened. aqui o Império da Síria, We have here the empire of Assyria, bazuca. like big guns. E eles estavam entrando. Eu ia continuar dizendo o nome de arma, mas daí ela não sabe, então é melhor nem falar. I can translate Então, the names of guns. I'm sorry. A gente tem aqui o Império da Síria que invadiu o povo de Deus. So the empire of Assyria had just invaded the territory of Israel. Eles estavam amedrontando o povo de So Israel. they were trying to frighten them. Só que o que acontecia? But what happened? Tinha um homem There was a man que ficava dando, that Dicas. was giving like tips. ficava toda hora caguetando o plano da Síria. Every time he would say what Assyria was trying to do. Tô só testando a Aline aqui, ó, pessoal. She's testing me, he's saying. Mas ela é boa. Quanto você que acha que a Aline é boa? Uma salva de palmas pra ela. Fechou? Deu? Thank you, thank you. Então, nós temos aqui esse império da Síria So here we have the empire of Assyria que não estava entendendo o que estava acontecendo. that was not understanding what was going on. O rei da Síria estava assim, pô, o que está acontecendo aí? The king of Assyria was like, what's going on? Eles sabem todas as nossas táticas, nossas He knows- estratégias de guerra. He knows all of our strategies in battle. A gente se move para cá We move this way, e eles não estão mais aqui, eles já saíram. and they are not here anymore. They just went away. E o rei ele começa a procurar quem que está sendo cagueta no meio do povo da And the king Síria. is trying to find out who is telling on them. Mas daí uma pessoa levanta e fala assim, ô rei, But someone comes up and says, King, não é um cagueta não.
It's not that person that is telling Tem everything. profeta lá no povo de Israel There is a prophet in the people of Israel que recebe revelações da parte de that Deus, reveals revelation from the part of God, que, em outras palavras, que pode ver aquilo que nós não vemos, that can see what we cannot see, que pode ouvir o que nós não that ouvimos, can hear what we cannot que hear, pode tocar o que nós não that podemos can tocar, touch what we cannot touch, e que pode receber aquilo que nós não podemos and receber. that can receive what we can't receive. Existe profeta lá na There is a galera prophet there que vive tempo fora do seu tempo. that lives in a time apart from his É como se ele time. tivesse uma máquina do tempo. It's as if he had a machine, like a time machine. E ele consegue trazer o futuro para o And he presente. can bring future into the present. Esse cara This guy está revelando is revealing da parte de Deus from the part of God todas as estratégias para o povo de Israel. all the strategies to the people of Israel. Daí o rei pensa, Then the king thought, então já que ele fez isso, well, if he did that, a gente vai matar o cara. we're going to kill him. A gente já acaba na raiz do problema. We are going to get the root out. E daí o rei da Síria, ele faz toda uma emboscada. So the king of Assyria does this strategy. Ele descobre aonde Eliseu estava. He finds out where Elisha is. E de noite, quando todo mundo estava dormindo, And at night, when everybody is sleeping, ele cerca o campo onde Eliseu estava dormindo. he surrounds the place where Elisha was E é isso que a sleeping. gente vai ler agora. And this is what we're going to read right now. Diz assim: ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, pela manhã, e quando saía, viu. Fala comigo, viu. Say with me, saw. Diga comigo, viu. Saw. Que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. E ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Quem é esse? Volta lá no versículo. Aquele ali era o servo, tá lá em cima, o servo. Então não foi Eliseu que falou isso, fez essa declaração. O servo viu as tropas de cavalo e instantaneamente ele declarou: ah, meu senhor, o que faremos? Em algumas traduções diz, tomado de medo. In some translations said, full of fear. Ele disse, o que faremos? He said, what are we going to do? Próximo versículo. Next verse. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheinhas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 18. Quando os arameus... Arameus? Achei que era o da Síria. Eu errei, será? Não. Enfim. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Então nós precisamos notar uma coisa aqui. So we need to notice something here. Existe uma linguagem que está sendo repetitiva nessa passagem. There is some words that are being repetitive in this place. Assim como nós conversamos há 2 sábados atrás. As we talked 2 Saturdays ago, Quando nós vemos a passagem de Zaqueu, when we see the passage of ah, Zacchaeus e do cego que foi curado. and the blind that started to see, Em todas essas histórias, in all of these stories, nós vemos a visão. we see vision. Nós vemos os olhos We see eyes como sendo uma figura. as being a picture. Obviamente, nós precisamos entender Obviously, we need to understand que aqui o servo de Eliseu, that here the servant of Elisha, primeiramente, usou os seus olhos naturais, 5 first of all, he sentidos. used his natural eyes. Diga comigo, os meus olhos My eyes, naturais natural eyes, sempre. will always, Diga mais alto, will sempre. always, Diga um pouquinho mais alto, sempre always, irão produzir medo. will always produce fear. Sempre. Every time.
Os seus sentidos naturais sempre vão te mostrar medo. Your natural senses will always show you fear. Os seus sentidos naturais sempre vão te mostrar engano. Your natural senses will always show you deceit. Os seus olhos naturais sempre vão mostrar que o inimigo é mais poderoso. Your natural senses will always show that the enemy is stronger. Os olhos naturais sempre vão mostrar que o seu pecado é a sua identidade. Your natural eyes will always show you that sin is your identity. Os seus ouvidos naturais sempre vão mostrar que as mentiras que você tem ouvido são as verdades sobre a sua identidade. Your natural ears will always say that the lies that you hear are true. As finanças que você manuseia na sua mão, The finances that you withhold in your hand, pelo seu tato natural, by the way you touch it, sempre vão produzir will always produce ansiedade anxiety e preocupação. and worry. Independente se você ganha 2.000 Doesn't matter if you earn 2,000 ou se você ganha 10. or if you earn 10,000. O dinheiro no tato natural Money in our natural touch sempre produz ansiedade e preocupação. will always produce worry and anxiety. Eu aprendi isso num filme que eu vi esses dias. I learned this through a movie that I saw these days. Eu nem lembro o nome, eu acho que era aquele menino rico que foi sequestrado lá na Inglaterra. I don't remember the name of it. It's about a boy Como que era o nome da família? Vocês assistiram esse filme no was Netflix? kidnapped in England. Ou eu assisti no Amazon, não lembro, mas era... Como que é o nome? The ransom. What is the name of the family? Do you remember? Greedy, or something like that, right? Greedy, yeah, something like that. Então, o nome da família, né? Então, nem tem por que falar o nome do filme, mas enfim. There's no reason why I need to say the name of the movie. It's just like... Mas nesse filme eu aprendi uma lição. But in this movie, I learned something. Tinha um velhinho lá. There was an Eu vou só elder. resumir o filme para você que não assistiu, tá? I'm just going to summarize the movie. O velhinho, tinha um resgate pelo neto do velhinho. There was like a rescue for the elders. Não, pro grandson of the grandfather. E o resgate era de 7 milhões de dólares. And the rescue was up like to $7 million. Só que esse velho, ele era o homem mais rico do mundo. But this guy was like the most rich guy in the Foi world. ele que descobriu o petróleo na Arábia. He was the one that found Você viu out esse filme? about I don't know how to Arábia é Middle East. in the Middle East. Yeah. Então, ele... Watch the movie. Então, o que aconteceu? Esse cara, ele era o cara mais rico do mundo. E ele se negou a pagar o resgate do neto. So this guy did not want to pay the rescue. Resumindo, é esse o filme. So like summarizing it. Vale a pena ver. It's Não worth contei tudo watching não, it. não contei tudo. Já I dou didn't spoiler tell the aqui, whole né? story. Mas, por que eu tô dizendo isso pra você? But I'm saying this to you. O velhinho disse uma coisa no filme. The old guy said something. Tudo que eu tenho de dinheiro, Everything, all the money that I have, se eu der $1, if I give away $1, isso significa this means que eu estou abrindo mão, that eu estou deixando pra lá, eu Yes. estou... I'm letting go a identidade de quem eu sou. Traduzindo, foi isso que ele So falou. I'm giving up on my identity. E as pessoas vendo isso, And people seeing this vão começar a sequestrar todo mundo da minha família are going to want to kidnap everyone in my family para receber o dinheiro. Faz just to get sentido? money. Does it make sense? Então, ele prefere ficar numa posição So he prefers to stand in a place de controlar o seu dinheiro, of controlling money com medo de perder o seu dinheiro. because he's afraid of losing money. Tá, então por que você tem tanto dinheiro assim? So why do you have so much money? Se você não pode nem pagar um resgate de um sequestro do seu neto. If you cannot even pay for your grandson's rescue. Então, a pessoa mais pobre So the most poor person e a pessoa mais rica, and the most rich person, quando controlam o dinheiro pelo tato natural, when they control money through their natural touch, vão presenciar e experimentar ansiedade e they preocupação. will taste fear and anxiety. Agora, tudo é diferente. But everything is different. Diga comigo, tudo é diferente. Say with me, everything is different Quando eu tenho when I have a minha vida, my life não precisa mais repetir, baseada no Espírito, based on the Spirit, baseada na fé. founded in faith. Porque a fé é a certeza das coisas que eu não posso ver. Because faith is certainty of what I cannot see. Aquilo que nós vemos hoje
whatever we see today, aquilo que nós tocamos hoje, whatever we touch today, foi formado was formed do invisível. in the invisible. No princípio era Deus. In the beginning was God. Era só Deus. It was only God. E tudo começou a se formar And everything started através de declarações. by declarations. Declarações. Declarations. Declarações proféticas. Prophetic declarations. Você não vive. You cannot live. Você não You vive cannot live de acordo according com aquilo que você pode ver, to what you see, com aquilo que você pode tocar, with what you touch, com aquilo que você pode ouvir. through what you hear. Mas você vive de acordo com o que a Bíblia diz a seu But you live respeito. according to what the Bible says about it. A santidade e a pureza não estão relacionadas com quanto tempo você conseguiu ficar sem se masturbar. Holiness and purity are not based on how long I was not masturbating. A santidade não está relacionada com quanto tempo você não teve relacionamento sexual ilícito. Holiness is not, it has nothing to do with how long I did not have sex. Impurity, sex. Yeah, impure sex. Mas because I have sex com a minha esposa, with my wife. So we have to say it, impurity sex. Impure sex, yes, to make it clear. Então a santidade não é medida por isso. So holiness is not measured by that. A santidade é medida por aquilo que a Bíblia diz que você é. Holiness is measured by what the Bible says you are. Você é filho. You are sons and Você é daughters. filha. You are a daughter. Você é salvo. You are saved. Você já é puro. You are pure. Você já é santo. You are already holy. Você precisa entender que o que vai fazer você parar de ter práticas de pecado, You need to understand that what will make you stop practicing sin, o que vai fazer você parar de se comportar como um cachorro, what will make you stop not acting like a dog, não é as suas tentativas infundadas de obras, it's not your trying of works and deeds, porque o justo viverá pela fé. because the righteous lives by faith. Então eu preciso compreender a palavra. So I need to comprehend the word. Eu preciso de compreensão naquilo que Deus está I need to falando. comprehend what God is speaking. Eu preciso de entendimento. I need understanding. Eu preciso de iluminação. I need illumination. Porque quando eu compreendo, quando eu recebo a minha identidade no céu, Because when I receive my identity from heaven, quando eu vivo justificação, when I live righteousness, é impossível it is impossible eu não viver por fé. for me not to live by faith. Porque se eu entendo que eu sou justo, Because if I understand that I'm righteous e o justo vive pela and the fé, righteous lives by faith, não tem como there's no way eu não viver pela fé. that I cannot live by faith. Então a visão ela é extremamente importante. So vision is extremely important. E eu quero focar especificamente na visão. And I want to focus in vision. Talvez os outros cultos a gente trabalhe todos os sentidos. Maybe on the other services we will talk about the other senses. Quero fazer isso. Vocês já ouviram alguma palavra de olfato? I want to do that. Have Eu you ever nunca, heard então, vou pregar of sobre a isso. word based on smelling? Alguém aqui já ouviu de gustação? Taste? Have you seen something about Já, taste? é. Ah, só estraga prazeres. Mas eu não ouvi, então eu vou pregar. But I did not hear, so I'm going to preach about it. Mas hoje eu quero focar na visão. But today I want to focus on vision. Então é extremamente importante nós termos visão. So it's extremely important for us to have vision. Entenda comigo, se eu tenho minha visão fechada, If I have my vision closed, a Aline pode ter a visão aberta. Aline can have an open vision. Ela está enxergando aqui uma coisa She is seeing something here que eu não estou vendo. that I cannot see. O que acontece daí? What happens then? Eu vou viver I will live um escravo as a slave da minha visão. of my own vision. Essa frase é para você agora. This phrase is for you right now. Você sempre será escravo You will always be slave da sua visão. to your vision. Quando você tem uma visão espiritual, When you have a spiritual vision, você se torna escravo por amor. you become slave by love. A obediência é uma naturalidade na sua vida. Obedience is something natural in your life. Isso daqui é um suor no meu pescoço. I'm just sweating. A obediência é uma naturalidade. Obedience is something natural.
A fé é uma naturalidade. Faith is something natural Porque eu tenho a visão aberta. because I have my vision opened. Agora, quando a minha visão não está aberta, Now, when my vision is not open, sabe o que acontece, Douglas? you know what happens? O problema da visão fechada The problem with closed vision é que você pode ter as melhores intenções do mundo. is that you can have the best intentions in life. Você pode querer ser um cristão super bonitinho. You can try to be a really cute Christian. E eu vou te falar uma coisa que eu estou sentindo no meu coração. And I'm going to say something that I'm feeling in Para my alguns heart aqui. to some of you here tonight. Tipo assim, você tá, né, You're like, sorrindo. smiling? Eu não concordo com essa mensagem. Oh, I'm not sure if I agree with this message. Isso daí é muita graça. Oh, that's too much grace. Isso daí é um extremismo de graça. That's like extreme grace. Você não está vendo o que está causando na vida das pessoas? You do not see what's causing in people's lives? Pastor, você está perdido? Pastor, are you lost? Você tá... O que você está fazendo? What are you doing? Qual que é a tua visão para a igreja? Ah, não sei What's mais. your Eu vision for the não, church? eu não sei mais qual que é a visão da igreja. I don't know what's the vision for church. Quando você começa a ter esses questionamentos, When you start questioning these things, significa que você já não está entendendo a visão que nós estamos enxergando. it means that you are already not understanding the vision that we are seeing. Olha o meu dedinho. Que não é pela informação, It is not through information. é pela revelação. It's through revelation. Visão você não entende, Vision you do not understand. você recebe. You just receive. Existem coisas em Deus que você recebe. There are things in God that you just receive. Porque se fosse pela lógica, Because if it was through logic, não seria fé, meu it querido. would not be faith. Deixa eu só te falar uma coisa. Let me just say something. Se você compreendesse todas as coisas que eu tô falando aqui, ficasse bonitinho, If you understood everything that I'm saying here and everything was just beautiful, não seria por fé. it would not be by faith. Você não precisaria usar a fé para entender o que eu tô te falando. You would not have to use faith to understand what I'm saying. Só que a igreja entrou num lugar. But the church is in a place. O povo de Deus entrou num lugar. Sorry. The people of God are at a place Que é mais fácil, that it's just easier. é mais It's confortável, more comfortable. é mais legal It's just cool estar aonde to be aware existe lógica. where there's logic. Aonde, tá bom, eu sei o que está acontecendo. Where I just know, okay, well, I know where I'm Você já standing. parou I para know what's pensar que happening. talvez os discípulos não sabiam o que estava acontecendo? Have you ever tried to maybe realize that disciples didn't know what was going on? Você já parou para pensar Did que you os, stop to think que os discípulos entram num barco, that the disciples go into a boat, Deus dorme na polpa, Jesus is there, dormindo no barco, sleeping inside the boat. uma tempestade, There's like a storm going on, e eu fico pensando, e na verdade eles, né, a Bíblia disse isso, a gente vai morrer. and they are like, we're gonna die. Por que eles acharam isso? Why did they think this? Porque o vento batia na pele deles. Because the wind was touching their skin. Eles tinham o tato das ondas batendo na pele. They were feeling the waves touching Eles their estavam skin. visualizando as ondas mais They were altas, Jack. seeing the waves Eles really estavam big. vendo o vento, o They were barco seeing chacoalhar. the wind shaking everything Com os 5 sentidos. with their 5 senses. Ah, Jesus, manda a multidão embora porque não tem comida. Oh, Jesus, just send everyone away because there's no food. Me traz o que tem aqui, 5 pães e 2 peixinhos. Bring what we have. 5 Loaves of bread and 2 fishes. and 2 fish, yeah. Não é suficiente. It's not enough. Ah, Deus, oh Jesus, não vai dar. Oh, Jesus, it's not gonna work. Ô, querido, não é pelos 5 sentidos. Well, it's not through the 5 senses. Vocês ainda não aprenderam isso. Did you still not learn this? Tanto é que não entenderam It is that they did not even understand que um deles, that one of them esqueci o nome agora, trai betrays Jesus. Jesus. O preço de ser espiritual, The price of being spiritual, o preço de ver o que Jesus está vendo, the price of seeing what Jesus is seeing, é ser traído pelas pessoas. is to be betrayed by people. Se você não está preparado para ser traído, If you're not ready to be betrayed, você não está preparado para viver o evangelho. you're not ready to live the gospel.
Quando alguém te trai, when someone betrays you, sabe o que você faz? you know what you do? Você recebe o beijo dessa pessoa na sua You bochecha. receive someone's kiss in the E você cheek. fala, sim, Judas, eu vou com os And you soldados. say, okay, Jude, we're going. Agora, Pedro, que não entende, Now, Peter, who did not vai understand, lá e corta o quê? he cuts the ear of the soldier. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Now, let me say something. Jesus vai lá e cola a orelha de volta. Jesus goes there and he glues the ear back. Você acha que quando Jesus fez isso, ele estava colando uma audição natural? Do you think when Jesus did that, he was putting back a natural hearing? Jesus estava dizendo, receba agora a audição espiritual. Jesus was saying, receive spiritual hearing. Gente, aquele soldado era um inimigo de Jesus. That soldier was an enemy of Christ. Se mandaram vários soldados para pegar Jesus, If they sent many soldiers to go get já Jesus, estavam se preparando para a retaliação. they were ready already for retaliation. Democracia! Democracy. Eles estavam já se preparando para receber confronto. They were ready for confrontation. Então, o corte na orelha do soldado não foi uma surpresa para o soldado. So the cut in the ear isso, soldier was not something that surprised Isso him. veio agora. Oh, this came right now. O corte na orelha do soldado não era uma surpresa para o soldado. The cut in the ear soldier was not a surprise for the soldier. A reação que Pedro teve não era uma surpresa para o soldado. The reaction Peter had did not surprise the soldier. A surpresa para o soldado The surprise of the soldier foi o agir em fé que Jesus teve. was Jesus acting in faith. Você surpreende as pessoas pelo seu agir em fé? Ou você surpreende as pessoas? Ou você You não can surpreende? astonish people Ou você não through your surpreende as faith, pessoas? or you do not astonish them. Porque as pessoas no mundo sempre esperam o pior da gente. Because people in the world will always Expect the worst. Elas sempre vão esperar que você faça o mal. they will always expect you to do evil. Elas sempre vão esperar que a sua palavra não pode ser confiável. They will always expect that they cannot trust what you're Sempre vai saying. ter aquela desconfiança. There will always be the little heads up. Ó, já vou dar uma dica aqui para os casais de namorados e noivos. I'm gonna give you a tip here. Se Those on o relationships. seu namorado, a sua noiva é ciumento, possessivo, If your boyfriend or your fiance is really possessive, possessive, significa que ele trai. it means that he betrays. Significa ou que ele já traiu. Or that he has betrayed Porque already. uma pessoa que é muito preocupada Because someone who worries too much com o outro, você tá me traindo, você about tá the me other, like, traindo. you're betraying me, you're Você betraying tá me. fazendo, eu vi seu olhar para aquela I pessoa. saw how you looked at him. Por que ela não confia? Like, why doesn't he trust you? Porque ela faz isso. Because he himself does that. Então ela pensa assim, não, se eu faço, eu sei esconder bem, So if I do it and I can hide it, o que garante que ele não está fazendo isso comigo? what guarantees that she or he is not doing that to O que me? garante que ela não está fazendo isso comigo? Who guarantees she's not doing that to me? Então o mundo sempre vai esperar o pior nosso. So the world is always expecting for the worst of us. As pessoas sempre vão esperar o pior. People are all expecting the worst of us. Agora, Elias, sabe qual é a surpresa? Now, you know what's the surprise? Quando você vira e fala assim, ó, tá aqui a outra face, pode bater. When you say, here is the other side of Olha, my cheek. você quer tirar de mim? Tudo bem, então que isso seja uma bênção para você. You can take away from me, but may this be a A blessing to you. surpresa pro mundo The surprise for the world é quando a gente vive pela fé e não pelos 5 is when we sentidos. live by faith and not through the five A senses. surpresa para as The pessoas surprise of people é quando elas, ao invés de enxergarem o Gabriel, elas enxergam Jesus. is that when they do not see Gabriel, but they see Jesus. Porque elas não estão vendo uma reação. Because they are not seeing a reaction, Elas estão vendo uma ação. they are seeing an action. Uma reação A reaction é aquilo que você faz sem pensar. is whatever you do without thinking. Toma lá da cá, hein? Bateu, levou. Falou, não leva desaforo pra casa. I'm not gonna take this home with me. Ah, você falou? Não, pode falar. Oh, mas whatever you say, I'm também gonna vou te say it falar back. umas coisas na tua I'm cara. gonna say it right to your face. Ah, não, é pra perdoar, pastor? Beleza, vou perdoar. Mas também preciso Oh. falar umas verdades pra I'm going to pessoa. forgive, Pastor. Yes, but I'm going to say some truth also. O que é isso? So what is this? Uma reação. A reaction. Você é machucado, você reage a esse You're machucado. hurt, you just give it back. Alguém te dá um chute, você... Oh, Someone kicks you, you kick him back. isso é uma reação. This is a reaction. O mundo espera uma reação de nós. The world is expecting a reaction Mas quando from a us. gente entrega para o mundo uma ação de amor, But when we give the world an action of love, of love, quando você entrega para o mundo uma ação de paz, when you give the world an action of peace,
peace, quando você entrega para o mundo uma ação de cuidado, when you give the world an action of taking care of o someone, mundo se surpreende com você. the world is astonished by O you. mundo fala, não é possível que essa pessoa tenha uma visão The natural. world is like, that's not possible. This person does not see just Essa naturally. pessoa não é normal. This person is not Essa normal. pessoa não é normal. This person is not normal. A visão dela não é normal. Her vision is not normal. O entendimento dela não é Her normal. understanding is not normal. Sabe o que a gente faz com a traição? You know what we do with betrayal? A gente abençoa. We bless them. Sabe o que a gente faz com uma pessoa que se levanta na nossa igreja e leva 100 pessoas com ela? You know what we do with someone that Não rises que- in church and takes away with them 100 people? Não que isso esteja acontecendo, porque não Not está. that this is happening here, because it's not. Mas se acontecer, But if it happens, nós vamos amar we're going to love. e abençoar. We're going to bless. Porque a maldição não faz parte. Because Curse is not a curse part is of not us. part of us. Nós não estamos aqui para fazer um papel que não é o que Jesus faria. We're not here to do something that Jesus would not do. É por isso que quando eu penso sobre divórcio, This is why when I think about divorce, eu fico muito encucado. I'm just like, really Mas thinking pastor, about é meu it. direito me divorciar. But pastor, it is my right to get divorced. Segundo a palavra de Deus, é o meu direito. According to God's word, this is my right. Eu sei. I know. Mas se Oséias fosse agir no direito dele, But if Hosea would act according to his Gomer já Right. estaria ferrada. Gomer would have no chance. Porque a gente sabe que Gomer era uma prostituta. Because Gomer was a prostitute. E Deus falou para Oséias, casa com ela. And God said to Hosea, marry her. Ela tinha sexo com ele. She would have sex with him. E daí, no momento seguinte, ela ia lá para fora And just then she would get away e voltava a ter relações com outros homens. and go back to having relationship with other guys. E Oséias falava, Gomer, eu te aceito de novo. And Hosea would say, Gomer, I accept you back. Vamos lá, pode voltar. Come, you can come. Só que ela voltava, But she would come back, ela não voltava numa posição inferior ao que ela tinha and antes. she didn't go back to an inferior position. Ela não voltava a ser quem ela era antes. She wouldn't go back to what she was before. Ela voltava a uma posição superior She do que would ela go back tinha. into a higher position. Porque Oséias não só aceitava ela na casa, Because Hosea did not only accept her, como voltava a ter intimidade com but would go ela. back into having intimacy with her. Gente, qual é o homem, Come on, who in the world, qual é a mulher who in the world, que sabendo que o seu cônjuge se encontra nessa situação, knowing that your wife or husband is in the same situation, você aceitaria de volta? you would accept him or her back? Não tem lógica. There's no logic in this. Eu nem preparei de falar isso. I did not even Porque eu sei que esse prepare assunto this. é muito, tipo assim, Deus está falando comigo ainda. Because this is what God has been speaking a lot Mas to se me você about. for pensar, foi exatamente isso que Jesus fez com cada um de nós. But if you think Jesus did exactly this to each one of us, Se você for pensar, eu e você somos Gomer. if you think each one of us is Gomer, Eu e você fomos aceitos na casa do Pai. you and I were accepted into the house of Eu e God. você somos a noiva de Cristo. You and I are the bride of Christ. Só que de vez em quando, But at times, a gente fala assim, vamos we're lá, like, vamos lá. okay, let's have fun. E a gente pega um, pega dois, pega And we três. have a relationship with pega one, quatro. another, 4 people, E a 5, gente volta. and then we go back. E Ele nos aceita. And He accepts us. E como que Deus nos vê? And how does God see us? Justificados. Righteous. Com a posição celestial acima. In a high position. Ele não nos vê, a gente não volta para casa do Pai, ele enxerga, pecador. We're not back in the Father's house and we're like, oh, sinner. Então agora que você está voltando, Oh, now that you're coming back. você fez tudo isso. Oh, you did all of that. Agora você vai colher o que você plantou. Now you will reap what you have sown. Pode voltar para casa, Oh, you may come back. só que você vai voltar como trabalhador. But you're going to come back as a worker. Você vai voltar como servo. You're going to come back as a E servant. toda a igreja precisa ficar sabendo disso. And all the church will know about this. Só que não foi isso que o pai fez com o filho pródigo. Yeah, but that's not what the father did to the prodigal son. Ele aceitou. He accepted. Ele aceitou e amou. He accepted and loved. Eu só quero levar você a um pensamento nessa I noite. just want to lead you into a thought tonight.
A transformação, ela não é apenas para você. Transformation is not only about you. A gente tem pregado muito sobre a graça. We've been preaching a lot about grace. A gente tem pregado muito sobre justificação. We've been preaching about being righteous. Meu, tá massa. Wow, that's so cool. It's good. Nossa, que bom, Deus me ama. Wow, God loves me. That's so good. Beleza, você consegue ser um canal de graça para outra pessoa? Okay, but can you be a channel of grace to other people? Agora tá na hora de você começar a praticar. Now it's time for you to practice this. Você vive pelo Espírito, então também ande pelo Espírito. If you live by the Spirit, now you got to walk through the Spirit. Então você tá entendendo graça, então tá na hora de você ser graça. If you understand grace, you got to be grace. O título da minha mensagem nessa noite você pensa assim, nossa, não tem nada a ver com a mensagem que o Gabriel The pregou. title of my message tonight, you're thinking like has nothing to do with it. Mas Justice. eu só quero jogar aqui I just want to throw this, e vou vazar. and I'm gonna go away. Isso daqui esse que eu vou jogar nessa noite a gente vai desenvolver. But this that I'm putting here tonight, we're gonna work on it. Mas o motivo a qual Deus abre a nossa visão, But the reason why God opens our vision, o motivo a qual Deus nos faz compreender coisas espirituais, the reason why God makes us comprehend spiritual things, é para que nós possamos viver de acordo com essas verdades. is so that we can live according to these truths. Viver de acordo com essas verdades Living according to these truths fala sobre nós vivermos de acordo com a justiça. makes us live according to justice. Justiça Justice é diferente de juízo. is different than judging. O juízo Judging não é a mesma coisa do que is justiça. not the same thing as justice. Ah, bateram no meu carro, eu quero justiça. Someone wrecked my car, I want justice. Descobri uma lava-jato, eu quero justiça. Oh, they found out the government has been corrupt, I want justice. Roubaram o meu gato, eu quero justiça. Someone stole my cat, I want justice. Desculpa, isso não é justiça que você está Sorry, this is querendo. not justice. Você quer juízo. You want judgment. Você está querendo condenação. You want condemnation. Você quer que a sentença do juiz venha e venha a condenação. You want the judge to come over and declare something. Você bateu no meu carro? You wrecked my car, Então você paga pelo meu so you carro. pay for it. Então quando nós exigimos, So when we we really want something, demand, we when demand, a gente está exigindo juízo. we are demanding. Você precisa entender uma coisa, que o juízo de Deus You need to understand that the judgment of God foi cumprido na cruz do Calvário. was done in the cross. Quando Jesus diz, está consumado. When Jesus said, "It is finished," Está consumado. it is finished. A ira de Deus, The wrath of God que estava sobre o juízo, julgamento, that was upon judgment já foi cumprido na cruz do was Calvário. done in the cross. É por isso que eu e você podemos ser justos. This is why you and I can be made righteous. É por isso que eu e você estamos numa nova posição This em is why Cristo you Jesus. and I are in a new position in Jesus Christ. Então eu só vou acabar com essa So I história. want to finish with this. Eu preguei a semana passada no Rio de Janeiro. I preached last week in Rio de Janeiro. E me chamaram para pregar em Angra dos Reis, And que they eu called nunca me tinha ido. to preach in Angra dos Reis, and I had never E been eu não there. conhecia esses pastores dessa igreja. And I didn't know these pastors in this church. Então quando me pegaram lá no aeroporto, So when they got me at the airport, falaram assim, ô pastor, tem alguém que ouviu de você. they said, "Well, pastor, someone heard about you, E ele quer te conhecer. and he wants to get to know you. É um pastor aqui do Rio. It's a pastor from Rio, E ele quer te encontrar antes da gente ir lá para Angra. and he wants to meet you before we go to Angra." Falei, beleza. And I said, "Well, okay, Vamos lá encontrar esse cara. let's go meet this guy." E não me falaram nada. And they didn't say anything to Não me. me prepararam, They tá? did not prepare me for anything. Quando eu cheguei ali, When I got there, a gente parou ali no Complexo da Maré, we stopped at Complexo Guamaré. que é um dos maiores complexos. Eu vou só falar essa palavra, né? Porque a palavra é comunidade que se usa, não é mais favela, mas só para você entender. Well, it's like a slum, what we call it, a community. É uma das maiores favelas do Rio de It's Janeiro. one of the biggest slums in Rio. Então ele parou ali na favela da Maré And he stopped there, e falou, é aqui. and he said, "Well, it's here." Eu falei, beleza, vamos I lá. said, "Okay, let's E do daí it." a gente encontrou com o pastor So we met the pastor, e a gente começou a andar pela favela. and we started walking through the slum. Gente, eu já andei em várias favelas. Well, I have been through a lot of slums.
Aqui em Floripa a gente já fez vários Here in trabalhos. Floripa, we've done some Eu work there. nunca vi And I've never seen o que eu vi lá. what I saw there. Eu nunca vi. Eu sei que tem gente do Rio aqui, né? I know there's people from here. Gente, eu fiquei chocado. I was in Vocês não têm shock. noção do que é aquilo lá, do You que é have aquela no realidade. idea what is that reality. Nós aqui do sul do Brasil não temos ideia do que é essa realidade. Us here from the south of Brazil, we have no idea of this reality. Em cada esquina, In every corner. gente, era assim, próximo da avenida principal, just Avenida like Brasil, eu acho que era o in the nome. biggest avenue, like Avenida Brasil, Você dobrou a esquina. you turn the corner. Em cada esquina tinham grupos de meninos. In every corner, there was like a group of boys. E eu não percebia, né? Eu só tava olhando pra cima lá. And I didn't realize Bom, that I'm né? just Então, like vamos lá. walking around. E daí de repente a gente parou com um desses grupos de meninos. And then we stopped with one of these groups E o of pastor boys. falou: a gente vai orar com eles, a gente vai conversar com And the eles. pastor said, we're going to pray for them and talk to them. Gente, comecei, né, a conversar com eles. And I started talking to them. Eu percebi que tinha uns ali meio drogados e tal. I noticed that some of them were like on drugs. Mas eu não tinha me dado conta. But Ô, I had Ismael, not realized. quando eu olhei pra baixo, When I looked down, fiquei de cara. I was like, Gente, fuzil, they had like metralhadora. big guns. Tipo assim, e todos eles tinham uma arma. And all of them had a gun. O cara que tava lá com a gente falou que um deles tinha um pente goiabada. One of them said like he had like a big gun. Que cabe 120 balas de uma só vez. That you can have like 120 bullets at E eram once. meninos de 15 anos de And idade, they were like 16 anos de idade. 15-year-old guys. E eles, e pra você ter uma noção, eles estavam aqui assim e a arma dava aqui neles. So they were like this and like the gun was this E big. eles manuseavam aquela arma, And they could, girava like, pra lá, girava pra flip cá. it and E o mais turn. interessante é que as pessoas elas passavam pela rua. And what was really interesting is that people would pass by them. Gente, virando a esquina tinha polícia. Turning the corner, there were policemen. E eles estavam parados ali com um monte de arma. And they were stopped there with lots of guns. Tipo assim, é uma realidade incabível pra It's mim. just like a reality that doesn't fit my mind. Mas o que eu quero contar sobre essa história, as minhas próximas pregações eu vou contar um monte de testemunho disso aí. In my next, E eu queria levar, in my né, eu tenho que falar com o Rafa, mas eu quero muito levar os alunos lá. I want to take the students Da escola. from Civic Claro College que com there. carta, vai ter que escrever uma carta se responsabilizando se alguma coisa acontecer. E o pai e a mãe dando o aval também. You're gonna write Porque, like a letter sério, saying I'm o bagulho lá é responsible for louco. this because it's intense. Mas assim, eu quero contar uma coisa pra vocês. I Que want to say something to you. Deus me quebrou. God broke me. O que acontece lá naquela realidade da favela é que tá fadado ao fracasso. What happens is that reality, there's nothing that can be done to be changed. O governo já sabe disso. Government already knows about E it. os moradores já sabem disso. And people who live there already know that. Porque o tráfico do morro tomou conta da Baixada. Because like Tomou conta de tudo. the drug dealers have taken Eles everything there. eles dominam aquele Yes, they território. rule that place. E daí o que acontece é o seguinte, o problema não é os traficantes ali, para os moradores. So the problem is not the drug dealers to the people who live there. O problema são os policiais. The problem is the policemen. Porque quando os policiais invadem a favela, Because when policemen go into that place, eles quebram tudo. they break everything. E o que Deus falou muito comigo And what God told me about é que as pessoas que deveriam trazer justiça, is that people that should bring justice there, tentando produzir justiça, trying to produce justice, acabam gerando juízo. they bring judgment. O que ele falou pra mim que acontece lá com frequência So he said that what happens there frequently é que nenhum morador ajuda um policial. is that no one who lives there helps the police. Porque se eles ajudarem, eles sabem que eles vão morrer. Because they know that if they help Se the eles, police, they will die. se eles delatarem alguma coisa, eles vão morrer. If they relate something, they will die. Então eles não contam para os policiais aonde que os traficantes So estão. they do not say to the police where the drug dealers are. Então quando a polícia invade lá, So when the police invades there, eles simplesmente olham as casinhas, they né? just look at the little houses E eles escolhem onde eles vão entrar, and they choose where they're going to enter, querendo descobrir alguma coisa. trying to find out something. Eles não se importam de quem é a casa. They do not care about whose house it is. Eles arrombam a porta They just
go in. derrubam os móveis da casa, They put everything down inside the house. roubam colar de ouro, anel de ouro. They steal things that are worth lots of money. O Gilberlan estava contando que às vezes eles entram na casa e One of the guys told me that when they enter the house, às vezes os policiais roubam até danoninho das crianças. and the policemen even steal like yogurt from children. Eles entram nos mercadinhos e roubam um Red Bull ali They do go into mercadinho. little stores and they steal Red Bull. Eles impõem medo nos moradores. They just like try to frighten Porque eles falam people assim, who live você there. não vai me contar quem são os So traficantes? they're like, oh, if you don't want to tell me who the drug dealers are, Então eu vou entrar aqui e then eu I will vou... go in, E essa é a postura deles. and that's how they stand. Então, o ser humano que era para produzir justiça, So the human beings who are to produce justice, na sua tentativa de produzir justiça, when they are de fazer trying to justiça, produce or make justice, acabam trazendo juízo. they bring judgment. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. Todas as vezes que você tentar fazer justiça com a Every sua time própria that mão, you try to do justice with your own hands, você vai acabar produzindo juízo. you will produce judgment. Todas as vezes que você estiver envolvido numa briga, em alguma coisa com alguma pessoa, envolvendo alguma pessoa, e você tentar fazer justiça, Every time that you're arguing with someone and you're trying to make justice com as suas próprias mãos, with your own hands, você vai acabar trazendo juízo para essa pessoa. you will bring judgment to that person. E eu entendi uma coisa lá na favela. And I understood something in that slum. Justiça não se faz. Justice cannot be done. Justiça se é. Justice is. Não sei se você entendeu. I don't know if you understood. Justiça não se faz. Justice cannot be done. Justiça se é. Justice is. Eu e você não podemos produzir justiça. You and I cannot produce justice, Mas eu e você podemos ser but justiça. you and I can be justice. A Bíblia nos diz que nós somos justiça de Deus. The Bible says that we are the justice of God. Só que a tua justiça, já que não é a justiça de Deus, tá entendendo? But your justice is not God's É isso justice. que a gente tem que entender. A gente That's quer, what we need to nós understand. queremos ser a justiça de Deus, We want to be the justice of God, não a justiça do mundo. but not the justice of the world. Nós precisamos ampliar a nossa visão. We need to amplify our vision. Feche seus olhos onde você está. Close your eyes wherever you are.